É bom vê-lo em meu canal. Fico muito grato por isso. E hoje quero compartilhar com vocês uma história incrível. É uma história traumática que chocará a todos. É realmente uma história incrível. Espero que você a ache interessante. Divirtam-se assistindo a essa história. Eu trabalho como jornalista. Minha profissão envolve conhecer e encontrar muitas pessoas diferentes. Sem saber, testemunhei muitos destinos diferentes. Entre todas as histórias, o exemplo mais marcante de transformação humana é a história de Anthony. Eu tinha acabado de começar minha carreira como jornalista na televisão municipal. Às vezes, na saída do trabalho, no cruzamento mais próximo, eu encontrava um rapaz em uma cadeira de rodas que não tinha as duas pernas. Anthony tinha 20 e poucos anos e pedia esmolas para sobreviver. O que ele tinha que me chamou a atenção no fluxo de pessoas? Anthony estava tendo uma conversa interessante com todos os transeuntes que lhe davam alguns centavos. Eu estava curioso para saber sobre o que esse cara conversava com os transeuntes. Um dia me aproximei dele e coloquei algum dinheiro em sua caixa. Ele me agradeceu e eu sorri de volta. Quando eu estava prestes a ir embora, ele me fez uma pergunta: garota, por favor, me diga como um cara como eu pode ter sucesso na vida. Eu realmente quero ter uma vida plena e não tenho ideia de como fazer isso no meu caso. Mas acho que há pessoas muito mais legais no mundo e elas podem me ajudar com seus conselhos, e fiquei um pouco surpreso com a surpresa. Olhei para ele com atenção e vi que seus olhos estavam ardendo. Seus olhos definitivamente diziam que ele não iria ceder às dificuldades de seu destino. Não me lembro o que disse a ele, mas ele me agradeceu e disse que eu era uma pessoa muito interessante e que Anthony ficaria feliz em ser como eu um dia. Essa confissão comovente foi também a primeira vez em minha vida que a ouvi. Nos dias seguintes, a pergunta desse rapaz não saiu da minha cabeça. Realmente comecei a pensar em como uma pessoa com habilidades muito limitadas pode alcançar o sucesso em nosso mundo difícil. Desde aquele dia, a questão da realização pessoal e profissional de pessoas com deficiência se tornou um dos assuntos mais importantes em meu trabalho. Preparei muitos relatórios sobre esse tópico. Fiz a pergunta de Anthony a muitas pessoas bem-sucedidas e influentes. Todas elas responderam com algumas frases gerais sobre a necessidade de não desistir, de procurar oportunidades e de se candidatar a algumas organizações. Mas eu tinha certeza de que Anthony não estava falando sobre isso. Anthony não estava se referindo apenas a algum tipo de emprego, mas buscava uma realização pessoal plena, que nem mesmo todas as pessoas absolutamente saudáveis conseguem alcançar com sucesso. Por algum tempo, eu tinha o hábito de me aproximar de Anthony para lhe passar algum dinheiro e dizer algo que pudesse ser útil para ele. Mas, depois de um tempo, Anthony parou de aparecer nos cruzamentos habituais. Procurei por ele em toda a cidade, mas nunca mais o vi. A vida continuou como sempre. Eu estava distraído com outros assuntos e os problemas dos deficientes foram deixados em segundo plano. Mas sempre que me deparava com problemas semelhantes no trabalho, lembrava-me de Anthony e era muito importante para mim saber qual tinha sido seu destino. A próxima vez que encontrei Anthony foi quando já havia perdido a esperança de encontrá-lo em alguma encruzilhada. Fui convidado para um fórum de negócios em uma cidade vizinha. Havia muitos empresários, blogueiros e jornalistas lá. Fiz um discurso. O evento prosseguiu com sua programação enfadonha. Todos estavam esperando o intervalo para o café, quando finalmente poderíamos encontrar nossos conhecidos e conversar com eles sobre assuntos interessantes. Quando eu estava servindo meu café, fui abordado por um homem de aparência interessante. Era difícil dizer sua idade. Seus olhos e rosto denunciavam um jovem de cerca de 30 a 35 anos. Mas seu cabelo, com mechas grisalhas uniformes, acrescentava alguns anos à sua idade. Alice, que encontro agradável! Você está linda, disse o jovem, sorrindo com a boca cheia. Eu estava duplamente curiosa para saber quem era esse homem que sabia meu nome antes de eu conhecê-lo. Obrigado, é um prazer conhecê-lo também. Mas, infelizmente, não me lembro de você. Talvez você e eu tenhamos nos conhecido há muito tempo. Por favor, perdoe-me por minha memória. Não precisa se desculpar,
realmente já faz muito tempo, quase 10 anos. Naquela época, eu estava sentado em minha cadeira de rodas em um cruzamento movimentado pedindo esmolas. Você era uma daquelas raras pessoas que não ficavam indiferentes às minhas perguntas curiosas. Fiquei agradavelmente surpreso ao ver Anthony de forma tão inesperada. Combinamos de jantar juntos após o evento, e ele concordou alegremente em me contar toda a história de sua transformação. E sim, Anthony não estava mais em uma cadeira de rodas. Ele andava calmamente sobre duas pernas com uma bengala na mão. Durante o jantar, ele me contou parte da história de sua vida. Anthony nasceu em uma família de trabalhadores comuns. Quando tinha 8 anos de idade, seus pais morreram em um acidente. A casa deles pegou fogo e seus pais foram deixados dentro da casa. Anthony foi resgatado. Após o funeral de seus pais, ele foi entregue ao avô paterno. O avô tentou dar ao neto tudo o que podia em sua situação. Anthony foi para a escola, estudou bem e sonhava com uma carreira esportiva. Assim, o avô encontrou uma maneira de pagar suas sessões esportivas com sua escassa pensão. Quando Anthony estava terminando a escola, seu avô ficou muito doente. Ele sentiu que seu fim estava próximo. Anthony cuidou sozinho de seu avô gravemente doente. O avô tinha outro filho, Belry, além do falecido pai de Anthony. Belry morava em uma cidade vizinha e raramente visitava o pai. Um dia, o próprio avô ligou para Belry e pediu que ele fosse visitá-lo à noite. Naquela noite, ele sentou Belry e Anthony à sua frente e eles tiveram uma conversa importante. Tratava-se de uma herança. Seu avô tinha uma casa grande com um jardim bem cuidado e Belry não tinha casa própria. Ele e seus 3 filhos adolescentes alugavam parte da casa e tinham empregos ocasionais de meio período. Nem Belry nem sua esposa estavam procurando algo estável. Assim, seu avô deixou a casa para Belry. Anthony herdou seu carro estrangeiro usado. Anthony, acho que você não vai se importar. Você irá para a cidade grande, fará sua carreira e dificilmente vai querer morar em nossa cidade. É por isso que estou lhe legando meu carro. Como o vovô explicou sua decisão. Anthony estava interessado no carro de seu avô desde o início. Especialmente porque era o único na região. Por isso ele estava muito feliz. Ele não se preocupou com a moradia, pois estava realmente indo para a cidade e construindo seu futuro lá. Alguns meses depois, seu avô se despediu da vida. Logo após o funeral, Belry e sua família se mudaram para a casa do avô e começaram a morar lá. Anthony logo percebeu que não só Belry, mas também sua esposa Sarah, estavam abusando do álcool. Anthony começou a esperar ansiosamente pelo fim das aulas para poder ir embora mais cedo. Mas, em um desses dias, aconteceu uma tragédia. Anthony sofreu um acidente com o carro de seu avô. Ele foi levado ao hospital em estado grave e, milagrosamente, sobreviveu. Mas não foi possível salvar suas pernas. Ambas as pernas, abaixo do joelho, estavam muito quebradas. Quando Anthony acordou após um longo coma, ele não conseguia acreditar no que havia acontecido por muito tempo. Com que carreira esportiva você pode sonhar se agora está acamado? Anthony saiu do hospital e não tinha para onde ir, a não ser para casa, para Belry. É claro que a família não ficou nada feliz com essa adição à casa. Antes da tragédia, Sarah e Belry, bem como o próprio Anthony, estavam ansiosos pelo fim do ano letivo e por ir à cidade buscar Anthony. Agora tudo havia mudado e todos tinham que aceitar uma nova realidade. Anthony percebeu que não tinha tempo para tristeza e depressão. 3 dias depois de receber alta, ele já estava dirigindo seu carrinho de bebê de manhã cedo para a grande rodovia que levava à metrópole mais próxima. Todas as manhãs, ele se levantava às 5 horas e dirigia sua cadeira de rodas até essa rodovia para pegar uma carona até a cidade. Na cidade, havia mais oportunidades para os mendigos. Assim, Anthony se estabeleceu espontaneamente perto do prédio da estação de TV. Para ele, era importante não apenas conseguir dinheiro para viver, mas também receber apoio moral das pessoas. Mais importante ainda era receber conselhos sobre a direção que deveria tomar na vida e onde procurar oportunidades de sucesso. Anthony não tinha ideia de em que campo poderia haver oportunidades para pessoas como ele. Mas essa pergunta não saía de sua mente nem por um minuto.
Então, a cada pessoa que lhe dava alguns centavos, ele fazia sua pergunta urgente: Você pode me dizer o que devo fazer e o que devo fazer em seguida para reconstruir minha vida? É certo que nem todos os transeuntes entenderam a pergunta de Anthony. Por exemplo, uma mulher de meia idade jogou algumas moedas em uma caixa, mas respondeu à pergunta de Anthony de uma forma inesperada: Que tipo de oportunidades? Cara, você tem que levantar a bunda. Que satisfação! Que sucesso! Nos dias de hoje, pessoas saudáveis com diplomas universitários não conseguem se dar bem na vida. E você, sentado em uma cadeira de rodas, sonhando com algum tipo de sucesso? Você deveria ser grato por ter pão. Portanto, fique quieto e seja grato pelo que você tem. Naquele dia, Anthony decidiu não ficar mais na encruzilhada. Ele levou sua cadeira de rodas para o parque mais próximo e ficou sentado lá até a manhã seguinte. Ele refletiu sobre as palavras da mulher. Não, ele não podia aceitar uma existência miserável graças aos centavos jogados por transeuntes aleatórios. Ele achava difícil se convencer de que o mundo não dependia dessa mulher cruel. No dia seguinte, ele voltou à sua encruzilhada e continuou seu trabalho. Mas houve alguns incidentes curiosos. Um dia, Antônio passou por um grupo de jovens. Meninos e meninas de sua idade estavam discutindo animadamente. Uma das moças lhe deu algum dinheiro. Dessa vez, Antônio não pôde fazer sua pergunta habitual, pois sentiu uma dor insuportável. Aqueles jovens o faziam lembrar de seus amigos e de seu antigo e saudável eu. Até pouco tempo atrás, ele podia sair com eles da mesma forma barulhenta e discutir tudo sobre selênio. Enquanto a garota jogava o dinheiro fora, Antônio olhava silenciosamente para o chão. O grupo barulhento passou por ele, parou a alguns metros de distância e depois se aproximou amigavelmente de Anthony. Olá! Vamos fazer uma caminhada tranquila no meio ambiente. Depois da caminhada, faremos um piquenique ao ar livre. Gostaria de se juntar a nós? Nós cuidaremos de você, disse uma das meninas. Anthony concordou de bom grado. Um dos meninos pegou sua cadeira de rodas e eles foram para a rua principal do vilarejo. Depois de um tempo, havia muito mais pessoas. Havia jornalistas com câmeras. Policiais apareceram e olharam ameaçadoramente para a multidão crescente. Quando havia um número suficiente de pessoas, um dos meninos gritou para todos que agora eles iriam descer aquela rua até o parque mais próximo. A multidão avançou cantando slogans sobre a proteção da natureza e a necessidade de parar de usar muitos itens domésticos atuais. Eles pediram que alguns estrangeiros parassem de se envolver com a indústria nesta cidade. Eles exigiram o fechamento dessas empresas e que elas parassem de destruir as florestas. Alguns gritaram sobre a terrível poluição dos rios que cercam a cidade. Diante de tais slogans, a polícia entrou em ação. Eles se aproximaram dos gritadores por trás, torceram seus braços e os arrastaram para os carros de polícia estacionados ao longo da estrada. Anthony percebeu que os manifestantes mais duros eram os mesmos que o haviam convidado para vir. Em poucos minutos, todos foram levados para os carros da polícia. Não havia ninguém para carregar a cadeira de rodas de Anthony, as pessoas restantes estavam se dispersando rapidamente. Anthony parou na calçada, decidiu descansar um pouco e depois retornar calmamente ao seu local de trabalho. Naquele momento, 2 policiais se aproximaram e perguntaram por que ele estava ali. Anthony contou tudo como era. Os policiais levaram sua cadeira de rodas para um dos carros e disseram para ele não ir a lugar algum. Eles foram para outro lugar. Os primeiros carros de patrulha cheios de arruaceiros começaram a ir embora. 2 policiais voltaram meia hora depois. Eles verificaram a identidade de Anthony e lhe fizeram várias perguntas. Anthony respondeu a todas as perguntas como elas eram, sem mentir. Então, um deles tirou Anthony da cadeira de rodas e o colocou no carro da polícia. O outro dobrou a cadeira de rodas e a colocou no carro. O carro da polícia partiu em alta velocidade. Em poucos minutos, eles estavam fora da cidade. Anthony tinha medo de perguntar para onde o estavam levando. Os policiais dirigiram em silêncio, ocasionalmente respondendo aos colegas pelo rádio. No caminho, pararam em um posto de gasolina. O carro parou no meio-fio e os 2 policiais saíram. Pouco depois,
Voltaram com sacolas nas mãos. Eles continuaram seu caminho. Depois de um tempo, Anthony percebeu que os policiais o haviam trazido para casa. E na sacola eles haviam colocado alguns mantimentos. Eles deixaram Anthony na porta de sua casa, entregaram-lhe a sacola e saíram em silêncio. Anthony estava preocupado com seus novos companheiros, que eles haviam tirado da rua hoje. Mas à noite ele ouviu no noticiário local que eles haviam sido liberados para casa naquela noite. Anthony gostou dessa experiência de interagir ativamente com um grande número de pessoas. No dia seguinte, ele voltou para a encruzilhada e continuou com seus negócios. Agora ele tinha mais tópicos de conversa com os transeuntes. No entanto, nem todos estavam dispostos a ouvi-lo e a lhe dar conselhos, como ele esperava. Em um desses dias, um homem vestido com roupas substanciais jogou 2 notas grandes na caixa de esmolas de Anthony. Anthony lhe agradeceu e não pôde deixar de fazer sua pergunta urgente. O homem se interessou pelo rapaz. Ele fez uma contra-pergunta a Anthony. O que você está disposto a fazer para ter sucesso? É verdade que Anthony nunca havia pensado nisso antes. Agora ele estava pensando seriamente no assunto. Não estou disposto a machucar as pessoas, não estou disposto a fazer coisas imorais, não estou disposto a trapacear ou infringir a lei. Se for necessário fazer algo dentro desses limites, estou disposto a dar 100%, disse Anthony. O homem gostou muito dessa resposta. Meu nome é Michael. Qual é o seu nome? Anthony. Você e eu somos homônimos, eu acho. Ouça, homônimo, amanhã às 14 horas eu encontrarei em meu escritório. Você pode vir a um endereço próximo daqui? Talvez você tenha problemas para entrar no prédio, não há rampas. Pedirei aos seguranças que o ajudem a chegar ao meu escritório. Ligue para mim primeiro, disse o homem e entregou seu cartão a Anthony. O cartão de visita deixava claro que Michael era o chefe de uma grande empresa. Anthony ficou inexplicavelmente satisfeito. Para não perder a importante conversa de amanhã, ele decidiu não ir à casa de seu tio na cidade hoje. Ele voltou para passar a noite no parque. Como era verão, sua saúde não corria perigo. No dia seguinte, Anthony levou seu carrinho de bebê ao local combinado com bastante antecedência. Ele precisava ligar para Michael. Mas como poderia fazer isso se não tinha nem mesmo um telefone celular? Ele teve que passar 1 hora procurando uma pessoa gentil que lhe emprestasse o celular para uma ligação. Essa pessoa acabou se revelando uma boa moça. Ela estava correndo para fora do prédio onde estava marcada a reunião com Michael. A princípio, Anthony não ia pedir o celular da moça. Ele estava envergonhado de fazer isso. A garota estava passando quando Anthony fez o pedido a um jovem de sua idade, que respondeu de forma grosseira e continuou em sua própria direção. A moça ouviu toda a conversa, parou e se aproximou de Anthony. Você precisa fazer uma ligação? Por favor, pode falar no meu telefone. Ela estendeu o telefone. Anthony ficou satisfeito, mas ao mesmo tempo surpreso por não ter ideia de onde e quais botões apertar no telefone dela. A garota percebeu imediatamente. Com licença, deixe-me ajudá-lo a discar. Anthony entregou silenciosamente o cartão de visita da moça. Então você veio ver nosso chefe Michael? Perguntou a garota surpresa. Sim, ele acha que sim, murmurou Anthony. A essa altura, ele estava evidentemente nervoso e deprimido. Além disso, sentia-se infinitamente vulnerável na presença da garota. Em geral, desde que Anthony se tornou inválido, ele evitava a companhia de mulheres. Incomodava-o pensar que qualquer garota pudesse achar que ele era patético. O que ele mais odiava era ter de suportar esse sentimento. Então, o número dele está no meu telefone, vamos ligar para ele agora. Disse a garota, depois clicou na tela do telefone algumas vezes e colocou o telefone de volta para Anthony. Liguei para o número dele, você pode falar com ele. Depois de alguns bips, uma voz no telefone tocou. Sim, Selena, estou ouvindo você. Michael, boa tarde. Sou eu, seu homônimo do cruzamento. Você me disse para ligar antes, estou do lado de fora do seu prédio. Entendido, Anthony, fique aí, eles já estarão com você. Michael disse e desligou. Muito obrigado, Selena, disse Anthony.
Não tem de quê. Selena sorriu. É a primeira vez que você o vê? Perguntou Selena com interesse. Sim, esta é minha primeira vez aqui. Ontem pedi a ele algumas dicas de trabalho e ele me convidou para ir ao seu escritório. Bem, então você deve esperar o melhor, porque nosso chefe Michael é um homem muito bom. Ele ajuda muitas pessoas e acho que fará algo por você. De qualquer forma, desejo-lhe boa sorte, e tenho que correr. Disse a garota e continuou correndo. Alguns minutos depois, dois homens enormes saíram do centro de negócios e foram em direção a Anthony. Eles levantaram a cadeira de rodas de Anthony, levaram-na para a sala, chamaram o elevador e a levaram para um dos andares superiores. Diante dos olhos de Anthony estava um espaço comercial real e movimentado, jovens sentados em computadores, anúncios com o rosto de Michael em uma tela grande, revistas nas prateleiras, conversas meio sussurradas e rostos sorridentes. Anthony foi conduzido a um supervisor. Ele esperava ver Michael em uma poltrona de couro atrás de uma enorme mesa de nogueira. Mas, de fato, a aparência era diferente. Havia muitas mesas na grande sala, separadas umas das outras por pequenas divisórias. Michael parecia estar sentado em um canto da sala. Ele conversou com Anthony por um tempo sobre sua vida e seus planos. Em seguida, ofereceu-lhe um emprego na fábrica. O trabalho era registrar os horários de chegada e saída dos trabalhadores na área de produção. Michael explicou que essas informações eram necessárias para a folha de pagamento de cada funcionário. Anthony concordou alegremente. Eles concordaram em começar na segunda-feira seguinte. Esse dia ainda estava a 4 dias de distância. Para Anthony, esse tempo parecia infinito. Imediatamente após terminar sua conversa com Michael, Anthony correu para casa, na vila de seu tio. Em sua cabeça, ele imaginava seu futuro brilhante. Entretanto, sua alegria foi interrompida pelos eventos inesperados que o aguardavam em casa. Embora tenha levado muito tempo para pegar um carro até a vila hoje, Anthony chegou em casa animado. Um tio Belry embriagado o aguardava na porta. Lá vem nosso tio assistente soando carinhoso. Em geral, ele era rude com Anthony ou só falava algumas frases quando necessário. Anthony entendia perfeitamente que isso era um sinal silencioso de que ele era supérfluo naquela casa. E sua esposa Sarah não falava com ele sobre absolutamente nada. Mas hoje parecia diferente. Olá, Anthony. Sarah sorriu para o marido da cozinha. Anthony entrou na cozinha em sua cadeira de rodas e viu a cena de sempre, uma garrafa de vodka, alguns copos cortados e restos de comida. Tio Belry perguntou a Anthony na mesa. Você é um cara velho o suficiente. Podemos confiar a você nossos bens mais preciosos. Os pais de Sarah nos convidaram para passar o verão com eles. E aqui, você sabe, há um pomar e uma horta. Precisamos de suas mãos para cuidar das plantações no outono. Ou não teremos nada para comer no inverno, disse o tio Belry como um homem que se importava com a agricultura. Anthony, com que frequência você tem que mendigar nas ruas? E temos vergonha de você por andar pelas ruas e mendigar. É melhor você sair e fazer jardinagem e a Mãe Terra alimentará todos nós. Sarah parecia totalmente diferente dela. No ano e meio desde que se mudaram para a casa de seu avô, nem Anthony nem nenhum dos vizinhos jamais viram a família cuidar da fazenda, muito menos da horta. E aquela pequena quantidade de legumes e ervas foi plantada pelo incrível trabalho de Anthony. Ele tinha esperanças de que, em um futuro próximo, estaria morando nessa casa. Mas logo ficou claro que seu tio e sua esposa não o deixariam ficar aqui por muito tempo. E hoje, ao que parecia, algo havia mudado em seus planos. Vá em frente, termine seus negócios e prepare-se para ser o dono da casa durante todo o verão, disse o tio Belry. Na verdade, consegui um bom emprego. Preciso seguir com minha vida, não ser um fardo para você, disse Anthony. Que tipo de trabalho é esse? Belry está em alta. Pessoas com educação e inteligência não conseguem encontrar um emprego decente em nosso país. Para onde você quer ir? Belry se serviu de um copo cheio de vodka e o segurou na mão. Eles podem lhe prometer qualquer coisa. Você não tem formação, não tem experiência.
Você tem a nós, é claro, mas também somos pessoas comuns. Por isso, é muito fácil fazer com que você trabalhe em algum lugar e depois fodê-lo por dinheiro. Isso acontece em toda parte. A sobrinha da minha amiga também decidiu ganhar dinheiro, acabou sendo recrutada para alguns serviços obscenos, então a mãe dela teve que correr para tirar a filha dessa escravidão. Quem vai correr atrás de você se estiver em apuros? Sarah estava sendo a pessoa mais amorosa do mundo. Conheci o empresário pessoalmente. Ele é um homem muito grande. Ele tem centenas de subordinados. Ele me disse que tudo o que eu tinha de fazer era sentar em frente ao computador e anotar o horário de entrada e saída de cada funcionário, disse Anthony. Bem, se esse for o caso, é claro. A tia e o tio são pessoas pequenas. Você pode ignorar suas solicitações. Mas eles o tiraram do selênio, não foi? Eles cuidaram de você para que voltasse à vida, e ainda cuidam de você hoje. Mas nada disso importa quando há outras pessoas grandes no mundo. Vá em frente, continue com sua vida, a gratidão não é sobre você. O tio Belry já passou para a pressão. Porque essa família tinha planos para esse momento específico. Se ele caísse nos apelos deles agora, perderia a chance de conseguir um emprego decente. Se ele não fizesse isso agora, seu tio e sua esposa não o deixariam ir. E Anthony realmente depende deles para muitas coisas. Ele não consegue nem tirar o sal da prateleira sozinho. Embora, até hoje, essas pessoas não tenham se preocupado em cuidar de Anthony. Por fim, os argumentos acabaram se transformando em uma discussão acalorada. Em algum momento, Belry e Sarah deixaram de escolher suas expressões e passaram a fazer ameaças diretas. Anthony chegou ao ponto de sugerir que eles trancassem toda a casa e fossem para onde estivessem indo. Ele prometeu passar o verão no quintal, chegando à noite e saindo pela manhã. Por alguma razão, os membros da família insistiram que ele ficasse em casa o tempo todo enquanto eles estivessem fora. Anthony ficou sem paciência quando seu tio começou a fazer acusações contra seu falecido pai. Você já é tão egoísta e teimoso quanto meu irmão quando ele estava vivo. Você também não conseguia obter neve dele no inverno. Você tem os mesmos genes, e seu sobrinho seguiu o mesmo caminho. Belry ainda estava ressentido com ele. Se você não fizer o que queremos agora, teremos de ser mais gentis com você também, disse Sarah. Anthony sabia do que ela estava falando. Ele já tinha ouvido muitas vezes a frase de que um inválido em casa era um fardo desnecessário. No final, ficou combinado que Anthony escolheria seu novo emprego e um novo lugar para morar. Sem esperar o dia amanhecer, Sarah, com o efeito do álcool, jogou as roupas e os objetos pessoais de Anthony pela janela. O tio Belry permaneceu sentado à mesa da cozinha, incapaz de evitar expor suas queixas contra o irmão morto há muito tempo. Os filhos de Belry e Sarah observavam tudo o que estava acontecendo. Fazendo um grande esforço para colocar seus pertences em sua velha bolsa esportiva, Anthony passou a noite no quintal da casa. Na manhã seguinte, seguindo sua rotina habitual, ele se dirigiu à encruzilhada. Ele precisava ganhar algum dinheiro para se manter até receber seu primeiro salário. Por mais difícil que fosse um ato tão indigno por parte de seus parentes, Anthony estava feliz em seu coração por ter tomado uma decisão em favor de sua própria decisão. Ele passou as noites restantes em seu parque favorito. Sem dúvida, ele estava lutando contra as necessidades mais básicas. Anthony sempre teve um desejo de limpeza. Mas a vida nas ruas não permitia uma limpeza adequada. Ele se esforçava ao máximo para buscar água nos bebedouros do parque e lavar o rosto com ela. Quanto à limpeza de suas roupas, ela não tinha soluções. Na véspera de seu primeiro dia de trabalho, Antônio não conseguiu dormir em um banco do parque. Ele estava ansioso e ficava se imaginando como parte de uma grande equipe. A perspectiva de receber seu salário justo o deixou muito animado. Em seu primeiro dia de trabalho, ele levou sua cadeira de rodas até a área de produção de Michael bem antes do horário de início. Para a sorte de Anthony, era relativamente fácil se locomover pelo prédio com a cadeira de rodas. Havia rampas na entrada e, em seguida, uma transferência totalmente automática de elevador para elevador. A estação de trabalho de Anthony ficava na mesma entrada, onde estava a catraca.
Ele tinha sua própria mesa grande e um computador moderno. Atrás da mesa havia uma cadeira estofada confortável. No primeiro dia de trabalho, o próprio Michael apresentou Anthony à equipe. Posso ter sua atenção, por favor? Este é nosso novo funcionário, Anthony. Por favor, amém, honrem e respeitem. Ele estará sentado na mesa de controle de tempo. Se perceberem que Anthony tem alguma dificuldade em desempenhar suas funções, deem a ele a honra de ajudar o colega. Ele fortalece nosso espírito de equipe e é muito nobre e humano, disse Michael. Depois dessas frases, Anthony se livrou da ansiedade desnecessária. A primeira semana passou despercebida. Aos poucos, Anthony foi conhecendo todos os membros da equipe. A maioria deles se mostrou muito simpática e educada. Exceto os dois Gobbs e Oliver. Esses caras eram amigos e andavam juntos o tempo todo. Eles eram até um pouco parecidos em suas maneiras. Gob e Oliver tinham sido céticos com relação a Anthony desde o primeiro dia. Mas, por medo de Michael, eles não demonstraram sua antipatia. O dia de trabalho de Anthony começava um pouco mais cedo do que o dos outros funcionários. À tarde, ele ia para o parque em sua cadeira de rodas, passava a noite lá, lavava-se pela manhã com água da fonte e era o primeiro a chegar ao trabalho. As poucas coisas que levava de casa eram guardadas em seu local de trabalho, embaixo de sua mesa. Ele tinha muitas dificuldades em questões domésticas elementares, mas nada disso importava para ele agora. Ele achava que não deveria encher sua cabeça com pequenas dificuldades domésticas. Ele entendeu o mais importante e tinha que mudar algo fundamental em sua vida, e todo o resto, inclusive as questões cotidianas, se resolveria dentro da estrutura dessa mudança fundamental. No trabalho, sua parte favorita do dia era a manhã. Todos os funcionários faziam um check-in com Anthony e esperavam que ele abrisse a catraca para entrar no vestiário. Os alimentos eram produzidos aqui, portanto, os controles eram muito rigorosos. Naquela manhã, ele estava preparado para uma surpresa inesperada e agradável. Os funcionários do posto de controle haviam acumulado várias pessoas. Anthony tentou marcar e passar todos o mais rápido possível. Cada um deles deu seu nome e sobrenome, e Anthony lhes deu o direito de passar. Era a vez do próximo funcionário. Anthony não tirava os olhos do monitor do computador, pois ainda não estava bem familiarizado com essa parte de seu trabalho. Próximo, disse Anthony. Uma voz feminina agradável soou do balcão. Anthony olhou para cima e viu à sua frente a mesma moça que gentilmente lhe dera o número do celular para entrar em contato com Michael há cerca de 2 semanas. Naquela ocasião, Anthony ficou feliz com o fato de que pessoas tão boas trabalhavam aqui. Mas agora, ao que parece, ele havia se esquecido de Selena. Você também trabalha aqui? Lembra que eu pedi o telefone para você outro dia? Anthony pareceu perder o controle e continuou falando sem parar. Sim, Anthony, eu me lembro de você e até sei que somos colegas agora. O mais importante é não ter medo de nada e você terá sucesso. Se você já me marcou, estou indo agora, disse a garota com um sorriso encantador e saiu rapidamente para uma das salas técnicas. Anthony percebeu que seu humor havia mudado completamente. Era como se ele tivesse sido transportado para outra realidade, onde nenhum de seus problemas existia, mas apenas Selena com seu sorriso divino e sua voz agradável. Os dias de trabalho transcorreram tranquilamente e sem maiores dificuldades. Somente o desejo de Anthony de manter Selena no posto de controle todas as manhãs pelo maior tempo possível não o abandonava. Para isso, Anthony inventava histórias e piadas diferentes todas as noites. De manhã, ele agora se esforçava para ter a melhor aparência possível, para irradiar alegria e positividade. Esses sentimentos o ajudavam a não pensar em seu modo de vida insuportavelmente duro e nas incríveis dificuldades de se sustentar. Mais uma manhã no trabalho de Anthony. Selena logo apareceu. Eu estava me perguntando por que o sol estava brilhando tanto hoje. Acontece que é porque você, Selena, complementa os raios dele, disse Anthony, calmamente fazendo uma marca na frente do sobrenome de Selena. Você é muito gentil, obrigada, disse Selena, não poupando seu sorriso encantador. Mas esses momentos na vida de Anthony duraram apenas alguns segundos. Selena,
sem se demorar muito, desapareceu rapidamente na agitação do processo de produção. Gradualmente, esses momentos poéticos no posto de controle começaram a atrair a atenção de outros funcionários da empresa. Logo ficou claro que Anthony tinha trabalho a fazer. Ele não era um bom amigo do computador e frequentemente confundia os botões. Era sempre Selena quem o ajudava nesses momentos. Ele começou a temer o dia em que Selena não estaria mais ao seu lado e ele ficaria completamente desamparado. Também não demorou muito para que esse dia chegasse. Selena estava de folga. No meio do trabalho, quando quase metade dos funcionários da produção estava sendo verificada, Anthony perdeu novamente a página onde deveria marcar cada funcionário. Foi a previsão que o salvou. Ele não se perdeu, pegou caneta e papel e continuou a anotar no papel o horário de chegada de cada funcionário. No dia seguinte, quando Selena chegou ao trabalho, ele lhe contou o que havia acontecido. Selena o elogiou por sua engenhosidade. Discretamente, ela se ofereceu para dar algumas aulas de informática em seu tempo livre. Anthony aceitou de bom grado. Para a primeira aula, eles aproveitaram o intervalo do almoço no mesmo dia. Descobriu-se que Selena ainda tinha talento para ensinar. Ela explicou os fundamentos da ciência da computação de uma forma muito acessível e compreensível. Naquele momento, o intervalo para o almoço havia terminado e todos os funcionários começaram a retornar aos seus postos de trabalho. Gob, que não gostava de Anthony desde o início, agora estava muito mais atento às suas atividades. "O que você está fazendo aqui?" perguntou Gob, aproximando-se da mesa de Anthony. "Decidimos estudar um pouco. Anthony está aprendendo tudo rapidamente. Acho que em breve ele não terá interrupções como hoje", disse Selena. "É interessante, porque o Michael tem requisitos muito rigorosos para cada funcionário. Quando eu quis convidar meu amigo, ele não aceitou porque não tinha nenhum conhecimento de informática. E, de alguma forma, as pessoas conseguiam entrar mesmo sem essas habilidades mágicas." "Ou o chefe não sabia disso?" perguntou Gob. "Gob, o Anthony Michael contratou. Não se preocupe, ele conhece os meandros desse cara. E nós preencheremos algumas lacunas em pouco tempo." Selena tentou amenizar a situação. Gob olhou para os dois com ceticismo. Naquele momento, seu inseparável amigo Oliver se aproximou dele. Eles sussurraram algo um para o outro e voltaram para suas mesas. Mas Anthony sentiu que esses caras não o deixariam passar. Poucos minutos depois, Gob estava se trocando em silêncio no vestiário, conversando com seu parceiro Robert. Robert era um homem desajeitado. Ele respondeu brevemente a todas as perguntas de Gob e depois se divertiu fazendo suas próprias coisas. Gob o observava atentamente. Quando ele se aproximou novamente do grande espelho perto do armário, Gob discretamente tirou a carteira de Robert e a colocou na prateleira. Robert não notou nada, ele fechou o armário às pressas e voltou para seu local de trabalho. Ao mesmo tempo, na outra extremidade do prédio de produção, Oliver estava seguindo Anthony. Ele estava indo de um lado para o outro do corredor, fingindo esperar impacientemente por um de seus colegas. Na realidade, ele estava esperando que Anthony se afastasse de sua mesa para que ele pudesse executar seu plano. Quando percebeu que estava perdendo tempo, escreveu para Gob. Gob prometeu pensar em algo e disse a ele para continuar esperando. Ele foi conversar com outro colega, o novo Evan. "Evan, olá. Tenho um favor de $1 milhão para lhe pedir." Gob falou em um tom de negócios. "Olá, tudo bem?" perguntou Evan, que também estava sentindo a pressão de Gob e Oliver. E agora que ele havia falado sobre a petição, os olhos de Vânia se iluminaram com a esperança de que talvez ele pudesse se dar bem com esses caras. "Você precisa correr agora mesmo para Anthony, que está sentado do lado de fora, e dizer a ele que foi chamado para contabilidade." "É uma emergência", disse Gob. Evan correu imediatamente para cumprir a ordem de Gob. Anthony se perguntou por que havia sido chamado do departamento de contabilidade. Ele saiu de sua estação de trabalho e levou sua cadeira de rodas até o elevador. Oliver estava esperando o seu momento. Ele foi até a mesa de Anthony, olhou em volta e rapidamente pegou uma velha bolsa esportiva com seus pertences.
Enquanto não havia ninguém por perto, Oliver se dirigiu para as escadas que levavam ao vestiário. Oliver não chegou à sacola a tempo. Ele viu Michael na outra extremidade do corredor, que havia deixado a área administrativa e estava indo para a produção. Em sua pressa, ele teve que jogar a bolsa no chão em frente à porta principal e fingir que estava indo para o vestiário. Oliver esperou na esquina até que Michael saísse no elevador. Depois, voltou para pegar a bolsa, recuperou-a do chão e a carregou até o vestiário. Agora, ele discou o número de Gob, informou brevemente que estava com a bolsa na mão e sentou-se para esperar por ele. Gob ainda não havia aparecido. Como Michael tinha ido direto para a área de produção, ele não podia correr direto para o camarim. Oliver ficou sentado por vários minutos. Quando ouviu os passos da faxineira, deixou a bolsa no camarim e voltou para seu local de trabalho. Quando ele e Gob voltaram ao vestiário para colocar a carteira roubada de Robert na bolsa de Anthony, este teve tempo de descobrir que ela havia sumido. Na bolsa, além de suas roupas, havia outros objetos de valor, documentos, uma caneta, papel e seus livros. Assim, ele imediatamente começou a procurar seus pertences. Anthony tinha vergonha de contar a alguém que era ali que ele guardava toda a sua fortuna. Gob e Oliver perceberam que seu plano astuto ainda não havia sido executado com sucesso. Mas Gob decidiu não perder a chance de se vingar de Anthony e aproveitou a oportunidade. Michael, lembra que eu lhe contei sobre meu amigo que também queria trabalhar aqui? Você não o contratou porque ele não sabia usar um computador, não é? Perguntou Gob. O que você quer dizer com isso? Respondeu Miguel. E o cara novo na cadeira de rodas, qual é o nome dele? Anthony, acho que é o nome dele. Ele não sabe nada sobre computadores, escreve tudo no papel, mas chegou aqui de alguma forma. Como ele teve tanta sorte? O Gob ainda estava em movimento. Você deveria verificar o trabalho dele mais de perto, porque ele se ausenta muito. Qualquer um pode entrar e sair quando quiser, disse Oliver. Michael olhou e viu que Anthony estava de fato ausente. Anthony estava procurando freneticamente sua mochila esportiva. A faxineira ouviu o som de uma cadeira de rodas se movendo e perguntou o que ele estava fazendo na área técnica. Anthony disse a ela que havia perdido sua bolsa esportiva. Eu deveria ter perguntado, pois vi seus colegas levando seus pertences pessoais para o vestiário. Venha, vou lhe mostrar, disse a faxineira e levou sua cadeira de rodas até o vestiário. Com certeza, a bolsa esportiva de Anthony estava lá. Como? Como ela chegou até aqui? Perguntou Anthony surpreso. Para onde ele deve ir? A faxineira está muito ocupada. Em geral, todos guardam seus pertences pessoais aqui. Mas o seu apareceu aqui somente hoje e foi trazido por seus colegas, talvez você não soubesse disso. Ah, é isso mesmo. Eu não sabia disso. Agora eu sei. Anthony disse e sentiu vergonha de seu pânico. De fato, ele realmente não sabia que havia um lugar especial para guardar suas coisas e que lá era muito mais seguro. É verdade que ele havia se esquecido de especificar quem eram os gentis companheiros que haviam levado suas coisas para lá. Depois de receber algumas lições de Selena, Anthony sentiu não apenas um grande amor, mas também uma gratidão universal por ela. Ele estava ansioso para fazer algo de bom para ela em troca. Ele começou a esperar ansiosamente pelo final do mês, quando finalmente receberia seu primeiro salário e poderia dar um presente a Selena. Mas até esse dia, Anthony enfrentou novamente uma série de desafios. Durante esse período, Anthony ficou sabendo que a mãe de Selena também trabalhava nessa empresa como contadora. Anthony achou que não seria absurdo conhecer a mãe de Selena e estabelecer um bom relacionamento com ela, mas essa mulher raramente aparecia na área de produção. Anthony continuava tentando chegar primeiro ao trabalho e ninguém estava à sua frente. Ele ainda estava frenético com problemas em seu computador de trabalho. Em um desses dias, o computador travou inesperadamente de novo. Quando ele o ligou, estava executando programas totalmente incompreensíveis e não respondia às tentativas de Anthony de fazer algo a respeito. Mais uma vez, tudo isso aconteceu no dia em que Selena estava fora. Ele teve que pegar caneta e papel novamente e anotar os horários de visita dos funcionários.
Gob e Oliver não iam deixar isso passar. Anthony, não acho que ser um parceiro de computador seja a sua praia. Você deveria fazer algo simples, em que não precise usar seu cérebro, disse Gob e riu. Você vai quebrar esse computador logo, e depois passará metade da sua vida amortizando o custo, respondeu Oliver. Anthony estava muito assustado. Ele ligou para o número de Selena e disse a ela que havia algo errado com seu computador novamente. Selena o aconselhou a procurar Max, o administrador do sistema, na área administrativa e pedir ajuda a ele. Anthony teve que se esforçar muito para encontrar Max. Ele chegou e identificou o problema em um piscar de olhos. Bem, meu amigo, acho que você está jogando no trabalho. Seu computador está infectado com um vírus. Esse tipo de vírus problemático só pode ser pego em sites de jogos, disse Max. Mas eu não consigo nem jogar em um computador, murmurou Anthony. Não fique muito animado, há uma câmera atrás de você. Max apontou para um canto do teto logo atrás das costas de Anthony. Essa foi outra revelação para Anthony. Ele realmente não tinha percebido que todas as suas ações estavam sendo observadas. Por outro lado, isso lhe deu esperança de provar sua inocência. Em um desses dias difíceis, Anthony é abordado por um de seus colegas de trabalho que ele ainda não conhece. Como está indo? Como está indo o trabalho? Perguntou o jovem. Obrigado, estou me acomodando agora, respondeu Anthony. Você fez amigos aqui? Perguntou o colega desconhecido. Anthony não entendeu a pergunta, mas respondeu honestamente: meus melhores amigos aqui até agora são Selena e Michael. Com os outros colegas de trabalho, ainda temos um relacionamento formal. De qualquer forma, você deveria ser mais cuidadoso. Meu nome é Billy e sou segurança aqui. Conheço cada movimento que cada funcionário faz aqui. Portanto, não ignore o que estou lhe dizendo. Billy olhou enigmaticamente para Anthony e voltou lentamente para sua estação de trabalho. Já sentado atrás de várias telas grandes, o segurança de Billy ligou para a área de produção e pediu que os dois funcionários se apresentassem imediatamente ao escritório de segurança. Gob e Oliver ficaram um pouco surpresos, mas foram até o escritório de segurança. Billy pediu a Oliver que entrasse primeiro e a Gob que esperasse do lado de fora da porta. Por que você carregou a bolsa do cara do posto de controle? Billy foi direto ao ponto. Eu só queria mostrar a ele que temos um vestiário. Mas Anthony não me soltava e não conseguia entrar. Oliver começou a dar desculpas. Não minta, a câmera no corredor grava tudo com som. Ontem, você elaborou um plano para incriminar o cara novo na cadeira de rodas, disse Billy. Ou você conta tudo como é agora, ou a gravação de som servirá como prova de seu roubo no tribunal. Oliver estava mais do que assustado. Ele lhe contou o plano que Gob havia sugerido ontem sem muita dificuldade por parte de Billy. Depois disso, Billy deu um aviso e deixou Oliver ir embora. Em seguida, pediu a Gob que entrasse. Quando você vai devolver a carteira do Robert? O guarda de Billy se voltou para Gob. Houve um mal-entendido, pois temos carteiras muito parecidas e acho que confundi minha prateleira com a do Robert. Devolverei a carteira dele assim que o vir. Ele tinha certeza de que havia coberto bem a câmera com as costas e que suas ações não seriam vistas pelos guardas. Acontece que era impossível esconder algo do Billy. Não, ou você vai e entrega a sua carteira agora mesmo, ou Michael verá a gravação do seu roubo. Então, você será sumariamente demitido. Essa é a melhor opção, a menos que Robert decida denunciá-lo à polícia, disse o segurança de Billy. Dessa vez, Billy decidiu fazer vista grossa para a estupidez dos jovens. Mas seus planos desonestos não terminaram aí. Billy também adivinhou, então decidiu avisar Anthony. O fim do mês estava se aproximando. Em um desses dias, uma simpática mulher de meia-idade se aproximou de Anthony. Anthony, é você? Preciso de um cronograma mensal da folha de pagamento, disse a mulher. Anthony ligou o monitor do computador e colocou uma pilha de papéis ao lado dele, onde escreveu o cronograma à mão. Que tipo de piada é essa? Exclamou a mulher. Tenho que fazer um calendário mensal eu mesma? Não vou aceitar assim,
Você tem exatamente 2 horas para inserir todos esses papéis no computador e entregá-los a mim. Disse a mulher e saiu. Anthony iniciou o processo de trabalho. Por mais que tentasse, ele percebeu que estava ficando sem tempo. Em sua pressa, ele pressionou o botão errado novamente e, mais uma vez, seu trabalho parou. Enquanto ele tentava resolver o problema, o contador se voltou para ele novamente e exigiu que ele tivesse o cronograma em mãos. Jéssica, então nosso colega de trabalho bloqueia esse computador todos os dias. Talvez faça sentido para ele trabalhar manualmente. Gob apareceu de algum lugar e começou a comentar sobre tudo. Como isso acontece? Achei que não tinha inserido os dados por causa de uma falha na rede. Jéssica acenou com as mãos. Você pode perguntar à filha dele, Selena, quantas vezes ela o ajudou. Da última vez, Max passou metade do dia tentando fazer seu computador funcionar. Acho que agora ele está quebrado. Oliver também veio parar aqui com seu comentário. Bem, se o computador parecer quebrado, Anthony descontará do salário dele, disse Jéssica. Sim, 3 meses sem pagamento e ele poderia encerrar seu prejuízo com a empresa. Anthony e Oliver riram entre si. Estava chegando perto do fim da tarde e Anthony ainda não havia terminado o horário. Os funcionários, que estavam prestes a receber seus cheques de pagamento hoje, começaram a cochichar entre si. Alguns deles conseguiram ir até o departamento de contabilidade e descobrir o motivo do atraso. Com certeza, o departamento de contabilidade disse que o pagamento havia sido atrasado devido à lentidão e à irresponsabilidade de Anthony. Anthony decidiu passar a noite e finalizar o cronograma. Durante esse tempo, Gob e Oliver ficaram perto de seu local de trabalho e explicaram a cada funcionário o motivo do atraso no pagamento. Os colegas que até pouco tempo eram educados se tornaram instantaneamente amargos e violentos. Alguém até ameaçou reclamar com Michael e pedir que ele demitisse Anthony por não ter feito seu trabalho. Ao ver todo esse tumulto, Selena novamente veio em socorro de Anthony. Ela também ficou até tarde depois do trabalho e ajudou a finalizar o cronograma de trabalho. Minha mãe no trabalho é muito severa, disse Selena. Na verdade, ela é uma pessoa muito legal. Não se preocupe com o computador e toda aquela história de você quebrá-lo e deduzi-lo do seu salário. É uma prática comum por aqui para manter os funcionários atentos. Selena tentou acalmar Anthony. Depois de terminar o quadro, Selena decidiu levá-lo para casa e dá-lo à sua mãe. Não se preocupe, todos receberão o pagamento amanhã na hora do almoço e esquecerão tudo isso. E você deve tomar cuidado com seu computador, porque alguém está com um vírus nele, certo? Disse Selena finalmente. Na verdade, os colegas de trabalho de Anthony pararam de assobiar e de se irritar com ele depois de receberem seus pagamentos. Depois do almoço, Michael ligou para Anthony. Ele lhe disse que havia notado que Anthony havia se ausentado do trabalho várias vezes e perguntou por que ele havia se ausentado. Anthony teve de explicar honestamente os motivos de cada ausência. Ele não podia mais esconder o fato de que estava morando nas ruas e que, às vezes, tinha de resolver problemas domésticos no trabalho. Anthony revelou que teve de sair de casa no dia em que tomou a decisão de aceitar o emprego. Michael ouviu atentamente e sentiu pena do rapaz. Ele ordenou que lhe fosse dado um pequeno canto em uma das salas técnicas. Anthony agora vivia no trabalho. As condições eram muito melhores do que na rua. Mas ele se sentia muito envergonhado. Mas esse não era o maior problema de sua vida naquela época. Todas as dificuldades e problemas foram esquecidos em um piscar de olhos quando Anthony se lembrou de Selena. Ele ficava se perguntando como uma garota tão bonita podia ser tão gentil e inteligente. Será que ela também estava apaixonada por ele? Anthony tinha medo de pensar nisso. Que tipo de garota saudável, bonita e jovem poderia amar um inválido em cadeira de rodas que estava completamente fora de lugar na vida? Esses pensamentos o fizeram deixar sua declaração de amor a Selena de lado por um tempo. Em um desses dias, como de costume, no final do expediente, todos os funcionários correram para casa. Gob e Oliver foram os primeiros a sair. Hoje, Gob estava de bom humor. Ele saiu do local de trabalho primeiro e voltou alguns minutos depois, mas com um lindo buquê de flores nas mãos.
No início, Anthony não prestou atenção a esses detalhes. Mas Gob tinha conseguido o que queria. Anthony, a Selena já saiu ou não? Perguntou Gob. Ainda não. Você acha que ele vai gostar do buquê? Gob segurou o buquê diante dos olhos de Anthony e começou a mostrar todos os lados. De fato, o buquê era magnífico. É para a Selena? Anthony se viu sem saber o que fazer. Sim, para quem mais seria? Não para você, a Selena é a garota mais bonita daqui. Tenho grandes planos para ela e espero ter sorte hoje à noite, disse Gob, exibindo seu sorriso malicioso e rude. Anthony se sentiu como se tivesse levado um jato de água fria. Como pode ser isso? Selena era tão refinada, tão educada e calma. Esse Gob está completamente fora de seu alcance. Ele é rude, mal educado e parece completamente incapaz de ter sentimentos profundos. Anthony não queria acreditar nisso. Ele esperava que a própria Selena percebesse que esse cara não era páreo para ela e que ela logo revidasse contra esse Gob mal educado. Alguns minutos depois, Selena saiu em um passo rápido. Ela sorriu encantadoramente para Anthony, como de costume, e lhe desejou boa noite. E depois de alguns passos, ela se jogou nos braços daquele Gob desajeitado. Depois de se abraçarem, o casal entrou no carro de Oliver e partiu para um destino desconhecido. Anthony perdeu a paz a partir daquele dia. Vários meses se passaram. Anthony havia se familiarizado bastante com seu trabalho e agora era capaz de dar instruções a outras pessoas e fazer comentários. Em seu horário de trabalho, agora ele cedia seu tempo mais cedo. Jessica agora o ama por isso. A mesma reticência reina em seu relacionamento com Selena. Ela está sempre pronta para ajudá-lo, sempre o apoia com uma palavra gentil, mas ela mesma ainda recebe buquês de flores de Job e sai com ele no final de cada dia de trabalho. Em um desses dias, Antônio percebe que precisa colocar seus sentimentos em ordem. Se eles não são recíprocos, ele decide tentar esquecer Selena. Só que aqui são alguns dias seguidos em que Antônio pega a expressão e não consegue se decidir completamente sobre sua posição. Ou ele quer perguntar se Selena gosta dele, ou quer perguntar se Gob está interessado em Selena, ou quer apenas dizer que esse idiota do Gob não é um casal. O presente que ele havia comprado para Selena com seu primeiro salário ainda estava debaixo do travesseiro de Anthony. Hoje ele decidiu que faria o que fosse preciso para entregar o presente e fazer com que Selena falasse com ele. Pela manhã, quando ela chegou ao trabalho, Anthony a cumprimentou como de costume. Vou lá. Você está especialmente bonita hoje. Anthony lhe entregou um buquê que ele havia encomendado de um serviço de entrega. Que rosas lindas! Essas são as minhas favoritas. Obrigado, Anthony, tenha um ótimo dia para você. Luz, há um bilhete dentro do buquê e há um bilhete, caso você precise dele, Anthony murmurou atrás dela. Selena sorriu de volta. O bilhete dava o endereço da cafeteria mais próxima, onde ele deveria esperar por Selena esta noite. Depois de terminar seu dia de trabalho, Anthony levou sua cadeira de rodas até a cafeteria e esperou pela mulher de seu coração. Não demorou muito para que ela chegasse. Anthony, por que todo esse alvoroço? Posso imaginar como foi difícil para você organizar tudo isso. De qualquer forma, é um prazer. Avise-me sobre as novidades que tiver. Selena é, como sempre, uma pessoa que agrada a todos. Há muito tempo eu queria lhe contar, mas tinha muito medo de aborrecê-lo ou ofendê-lo. Mas não posso mais guardar isso para mim. Sim, sei quem sou eu para reivindicar seu coração. Mas só quero que saiba que tenho sentimentos profundos por você, desde os primeiros dias em que comecei a trabalhar aqui e aqui. Anthony se esqueceu de todos os Anthonys que colecionou por tanto tempo. Eu me dei conta disso, Anthony. Eu também o valorizo como amigo, como ser humano. Tenho certeza de que você tem um futuro brilhante pela frente. Você tem um futuro brilhante pela frente. Anthony entendeu o rumo que a conversa estava tomando e decidiu não torturar a garota com explicações. Eu entendo, você não precisa se justificar. Desculpe-me se fui inadequado com meus sentimentos. Houve uma pausa incômoda. Selena estava tendo dificuldade para escolher suas frases de modo a não ofender Anthony e, ao mesmo tempo, não lhe dar falsas esperanças.
Anthony também percebeu isso e conseguiu desviar a conversa para outros assuntos. Eles não voltaram ao assunto. O objetivo de Anthony agora era esquecer essa garota. Ele não queria continuar vivendo uma ilusão. É verdade que era difícil fazer isso quando Selena estava constantemente diante de seus olhos. Selena, por sua vez, também estava tentando de alguma forma suavizar essa difícil questão. Ela sabia que Anthony estava sempre lendo livros. Alguns dias após a conversa na cafeteria, ele lhe deu uma pilha de livros novos. Todos eles eram de natureza motivacional. Anthony gostou muito desse presente. Aos poucos, sua atenção começou a se desviar de Selena e Gob para si mesmo. De repente, ele se lembrou de que sabia como usar a internet. Selena o havia ensinado. Especialmente agora que ele tinha um telefone celular moderno que podia transmitir tudo o que havia no mundo. Um dia desses, ele tem um sonho. Nesse sonho, ele se vê como um garotinho. Os pais de Anthony estavam vivos e ao lado dele. Anthony está sentado entre eles em uma clareira verde. Há uma espessa camada de neve ao redor, mas ela começa a derreter rapidamente sob os raios do sol forte. Anthony e seus pais tentam distinguir um bando de pássaros voando pelo céu. Anthony tem certeza de que esses pássaros lhe trarão algo importante. De repente, o bando começa a pousar não muito longe de sua família. Os gritos são claramente audíveis. Anthony consegue até distinguir suas cores. Os pássaros estão ao redor dele. Anthony continua esperando que eles deixem seu presente. Mas, em vez disso, eles giram em torno de seus pais e os levam para o céu. Anthony grita atrás deles, chora e corre para a beira de um penhasco alto. Mas a manada já havia desaparecido atrás das montanhas sem deixar rastros. Anthony percebe que está perdido. Ele se encontra em uma área completamente desconhecida. Somente ao longe ele vê uma multidão de trabalhadores. Ele decide ir até eles e pedir ajuda. Mas, de repente, ele se vê como está, sem as duas pernas. E a cadeira de rodas não está nem perto. Então, Anthony se arrasta em direção às pessoas. De repente, alguém da multidão vem correndo em sua direção. Ele está carregando um pequeno pedaço de papel em sua mão. O estranho entrega esse pequeno papel a Anthony e desaparece imediatamente. Junto com ele, a multidão de trabalhadores desapareceu. Anthony desdobra o pequeno papel dobrado e vê o endereço de um determinado site. De manhã, ele acorda suando frio. O sonho foi tão vívido que ele ficou impressionado por um longo tempo. O endereço do site permaneceu claramente em sua memória. A primeira coisa que ele fez pela manhã foi digitar o endereço e ficou realmente surpreso. Era o site de uma empresa que fabricava próteses para deficientes. Anthony relacionou esse sonho com suas impressões sobre livros motivacionais. Um deles dizia que, se o universo ouvisse, ele certamente diria para você agir. E foi o que aconteceu. Agora ele tem um novo sonho e uma nova meta, ganhar dinheiro para comprar próteses. Sim, é muito dinheiro. Sim, ele terá de trabalhar duro para aprender a andar com essas próteses, mas terá uma vida plena. No dia seguinte, Anthony decidiu se encontrar com Michael. Ele lhe disse que havia estabelecido novas metas e perguntou o que precisava fazer para aumentar seu salário. Michael, como sempre, não decepcionou Anthony. Ele o ajudou a compilar uma longa lista de cursos de treinamento, competências e habilidades que ajudariam Anthony a atingir um novo nível de competência em seu trabalho em um futuro próximo. Assim, Anthony fez um curso rápido de contabilidade. É claro que adquirir novos conhecimentos, especialmente profissionais, era muito mais difícil para ele do que aprender informática com a adorável Selena. Mas Anthony decidiu não desistir. Ele ainda lutava para chegar ao seu local de estudo. Ainda tinha dificuldades para lidar com as tarefas básicas, mas não tinha intenção de parar. Os dias de trabalho continuaram no ritmo habitual. Anthony não conseguia esquecer Selena. Ela está constantemente diante de seus olhos, o dia começa com um encontro com ela e termina vendo-a voltar para casa com seus olhos. Gob já percebeu há muito tempo que Anthony tem um fraco por ela e não perde uma oportunidade de mostrar a ela que Selena pertence a ele.
Ele também está sendo gentil com Jéssica, a contadora, sua sogra em potencial. E ele tem se saído muito bem nesse departamento. Jéssica, que costumava ser boa com Anthony, havia se tornado fria com ele ultimamente. Anthony não percebeu de imediato. Naquele dia, por hábito, ele estava com pressa para entregar sua folha de ponto do mês. Ele pegou o elevador até o escritório de Jéssica e bateu na porta. Jéssica, bom dia. Já estou pronta, entre. Anthony rolou sua cadeira de rodas com muita dificuldade até a mesa do contador e colocou os papéis sobre a mesa. Jéssica olhou primeiro para os papéis e depois para Anthony. Por que você está com tanta pressa? Você está sempre com pressa, está sempre ansioso para agradar a todos. E isso vai lhe pregar uma peça. Eu não lhe disse antes, mas você tem 100 erros em cada documento. Disse Jéssica com indisfarçável irritação. E os erros? Por que não me contou logo? Anthony ficou surpreso. Porque estou consertando tudo sozinho. Achei que você começaria a se dedicar ao seu trabalho, esperava que fosse bom nisso, mas não é. Anthony, isso é muito difícil para você, talvez devesse pensar em fazer outra coisa. Ouvi dizer que você pode ganhar bem engraxando sapatos no metrô. Acho que você não teria nenhum problema lá, disse Jéssica. Anthony cambaleou para trás. Sentiu-se como se tivesse levado um novo banho de água fria. Jéssica sempre o apoiou e o elogiou. Mas o que aconteceu agora? Por que ela decidiu magoá-lo tanto, sugerindo sem rodeios que a melhor vida para ele era a rua? Anthony percebeu que não se tratava de nada relacionado aos papéis. Assim, ele não discutiu, deixou os papéis sobre a mesa e levou sua cadeira de rodas de volta ao local de trabalho. Depois de dias tão difíceis no trabalho, Anthony costuma se distrair com seus livros motivacionais. Eles lhe permitem pintar em sua cabeça uma vida totalmente nova, na qual ele é uma pessoa completa e realizada. Somente com essa imagem Anthony pode sonhar com os entes queridos mais importantes. Ele tem certeza de que, em sua posição atual, ninguém precisa dele. Na verdade, cada pessoa em sua vida, mais cedo ou mais tarde, com suas ações, deixa isso claro. A exceção até agora é Michael. E Selena, é claro. Embora ela não pudesse amar Anthony, não o privou de seu apoio amigável. Anthony se dá conta de que nem mesmo essas pessoas podem lhe dar carinho e compreensão infinitamente. O pior é que, um dia, essas pessoas também poderão insinuar que Anthony está lhes causando problemas. Então, ele definitivamente perderá o sentido e a direção de sua vida. A nova semana de trabalho começou com notícias positivas para a equipe. Todos comentaram a notícia de que o Gob pediu a Selena em casamento, ela aceitou o pedido e eles marcaram o casamento para os próximos dias. E na hora do almoço, Gob fez um anúncio oficial para toda a equipe. Eles decidiram fazer um casamento modesto para as pessoas mais próximas. Depois, planejam oferecer um jantar de gala para todos os colegas na cantina da empresa. Depois disso, ele e Selena planejam começar suas férias conjuntas, que passarão no Egito em lua de mel. Todos aplaudem e parabenizam os recém-casados. Anthony não conseguiu fazer isso. Era muito doloroso para ele. Ele percebeu que os dias mais sombrios no trabalho estavam à sua frente. A partir do dia seguinte, o assunto principal da equipe era um presente para os recém-casados. Na manhã seguinte, quando todos os funcionários se aglomeraram ao redor da mesa de Anthony para marcar seus nomes, Gob chamou a atenção da multidão com sua declaração: prometemos que teríamos um casamento cercado pelas pessoas mais próximas a nós. Anthony, você é como um amigo da família. Aqui está um convite para 2, e você pode trazer um amigo, disse Gob e colocou o lindo embrulho sobre a mesa. Foi um golpe adicional para Anthony. Ele não foi ao casamento, é claro. Naquele dia, quando Gob e Selena estavam fazendo um piquenique com a equipe, ele inventou uma desculpa falsa para tirar algumas horas de folga do trabalho. Ele passou esse tempo no parque. Selena estava ciente de tudo. Gob também percebeu a inquietação de Anthony e continuou agindo da mesma forma. À noite, quando todos os funcionários estavam indo para casa, Jéssica conversou com Anthony: você foi convidado para o casamento, mas não apareceu. Você também não estava na festa do chá hoje.
E a Selena estava procurando por você. Sim, tenho estado um pouco ocupado, murmurou Anthony. Sim, você tem tido muito trabalho ultimamente. Jéssica deu outra atacada por um motivo desconhecido por Anthony. Como sempre, Gob estava lá. Jéssica, eu lhe disse que nosso Anthony tem um sonho profissional. Ele está trabalhando dia e noite, almejando o cargo mais alto. Olhe para ele, estudando contabilidade, e ele já está bajulando você, disse Gob, apontando para a pilha de livros na mesa de Anthony. Agora a mente de Anthony estava dando sentido a tudo isso. Ele se lembrou de quando Gob sempre tentava ver o que ele estava estudando em sua mesa o dia todo. Aparentemente, Gob havia chegado lá e dado uma olhada nos livros didáticos. Ele decidiu usar isso contra Anthony e inventou uma história sobre ele ter ido direto para o trabalho de contabilidade de Jéssica. Ao mesmo tempo, Gob usou isso como uma desculpa para cortejar sua possível sogra. Anthony ficou arrasado com essa mesquinhez. A única opção real em seu caso era não reagir a todos esses ataques. Ele mesmo não se deu conta de que já havia aprendido a suportar essas situações. Mas o fato de que as pessoas podem lhe fazer mal de antemão, mesmo quando você não tem intenção de fazer nada contra elas, era difícil de digerir. Anthony teve que passar por essa lição sozinho. Na manhã seguinte, todos os funcionários da produção ficaram surpresos com a ausência de Anthony no local de trabalho. Nos últimos 6 meses, desde que ele conseguiu um emprego aqui, não houve um único dia em que Anthony não tivesse se sentado em sua mesa primeiro. O segurança de Billy pediu a todos que se registrassem em um papel e deixassem tudo sobre a mesa. Depois disso, Billy correu para a sala técnica, onde Anthony vivia em um canto. Ele estava deitado na cama, quase inconsciente, e não reagiu às tentativas do Billy de acordá-lo. Anthony, droga. O Michael vai chegar ao trabalho a qualquer momento. Se ele o pegar bêbado, você sairá daqui como uma bala. Ele nem vai se importar com o fato de você ser inválido. Acorde. Quando Billy percebeu que suas tentativas eram inúteis, ele simplesmente fechou a porta do lado de fora e saiu. Billy disse a todos os espectadores que Anthony não estava se sentindo bem e que havia decidido levar sua cadeira de rodas até a farmácia para comprar remédios. Não demorou muito para que Billy se arrependesse de que essa explicação era inadequada. Sua versão não resistiu às críticas. A hora do almoço estava se aproximando e Anthony não estava prestes a abrir os olhos. Billy já estava mais do que irritado. Anthony, você é um idiota. Percebeu que está me armando uma cilada? Agora, levante-se e volte para sua mesa. Michael está aqui há muito tempo, ele pode perguntar por você a qualquer momento. Billy sacudiu o corpo tonto de Anthony. Anthony, que nunca havia experimentado álcool antes, decidiu buscar consolo em uma garrafa após os acontecimentos de ontem. Ele certamente colocou suas emoções para fora e sentou-se no parque e soluçou alto até que a polícia o notou. Eles o abordaram e estavam prestes a levá-lo à delegacia de polícia por conduta desordeira. Mas então, do nada, apareceu uma mulher desconhecida de meia idade. Ela começou a insultar Anthony. Assim que fui buscar pão, aqueles malditos camaradas o arrastaram para a rua. Um conhecido disse ainda à polícia que era o filho dela. Ele havia sofrido um acidente de carro recentemente, perderá as 2 pernas e estava em depressão profunda. Ela assumiu toda a culpa, dizendo que havia permitido que o filho passasse algum tempo na companhia de seus companheiros e que eles haviam injustificadamente lhe dado álcool. A mulher implorou à polícia que não levasse seu filho embora e prometeu que isso não aconteceria novamente. A polícia acreditou nas palavras da mulher e foi embora. A mulher então lhe perguntou quem ele era e o que estava fazendo aqui. Anthony contou sua história. A mulher, agora uma estranha, chorou com ele. Por fim, ela pediu que ele ajudasse a levar o carrinho de bebê para o trabalho. A mulher desconhecida acompanhou Anthony até a saída. O segurança de Billy, vendo Anthony bêbado, também queria expulsá-lo. Mas ele estava ciente de todo o drama. Que estava acontecendo no grupo com o envolvimento de Anthony. Então, ele deixou o bêbado inválido dormir em seu canto. E agora ele não consegue acordá-lo. Mais tarde, Michael estava muito interessado em saber onde Anthony estava. Billy repetia que ele tinha ido à farmácia.
Já era quase noite quando Anthony abriu os olhos com muita dificuldade e olhou para o relógio. Em seguida, lembrou-se de seu trabalho, mas a porta estava trancada. Ele começou a bater na porta com toda a sua força. O segurança de Billy, cujo local de trabalho ficava na outra extremidade do prédio, não conseguiu ouvir as batidas. Michael, no entanto, estava passando por ali. Ele foi até a porta, agarrou a maçaneta e perguntou: Anthony, que tipo de truque é esse? Quem o trancou aqui? Ficamos esperando por você o dia todo. Sinto muito, Michael. Eu prometo que não vai acontecer de novo, juro por Deus. Eu demonstrei fraqueza ontem, mas foi a primeira e última vez. Michael pareceu se dar conta do que havia acontecido e chamou segurança de Billy. A essa altura, Billy estava pronto para confessar que havia enganado todo mundo o dia todo e mentido para salvar Anthony. Mais tarde, Michael sentou Anthony e Billy em seu escritório e perguntou qual punição eles achavam justa para a transgressão deles. Os dois pediram desculpas e se arrependeram. Mas Michael nunca havia perdoado seus funcionários por beberem durante o trabalho e por serem mentirosos. Ele simplesmente ficava furioso e sempre demitia os funcionários sem pensar duas vezes. E, dessa vez, apesar de todas as outras circunstâncias, ele não reconsiderou seus princípios. Assim, Anthony e Billy ficaram sem trabalho em poucos minutos. Anthony ficou muito ressentido com Billy. Ele praticamente implorou a Michael que mantivesse Billy e o demitisse, mas Michael foi inflexível. Ao cair da noite, ambos receberam seus cheques de Jessica e estavam guardando suas canecas em suas malas de viagem. Billy, estou me sentindo muito mal pelo que aconteceu. Não sei nem como compensá-lo. Você fez a coisa mais máscula comigo e o decepcionei. Anthony agora estava cheio de culpa. Vamos lá, não é nada demais. Eu mesmo estava pensando em me demitir. Outro dia me ofereceram um bom emprego e eu hesitei. Talvez eu pertença a um novo lugar. Vamos ver como as coisas vão se desenvolver, disse Billy em um tom calmo. Estou bem, tenho mãos e pés, moro com minha mãe, ela me alimenta, lava minhas roupas e limpa tudo. O que você vai fazer? Perguntou Billy. Provavelmente irei ao parque, onde mais eu poderia ir? Disse Anthony. Como você pode viver na rua? Venha para minha casa, minha mãe é gentil, ela não vai expulsá-lo. Você não planeja viver assim a vida toda, planeja? Termine seus estudos, consiga um novo emprego e encontre um lugar para morar. Billy disse. Anthony tinha suas dúvidas. Ele tem muito medo de deixar os outros desconfortáveis. Depois de ser demitido do emprego, ele se sentiu duplamente mal e mesmo que sentisse gratidão por uma pessoa, isso poderia transparecer em um momento de fraqueza. Mas ele já havia prometido 1000 vezes que nunca mais beberia álcool em nenhuma circunstância. A mãe de Billy recebeu Anthony sem muita alegria. Lucy, apesar de sua idade avançada, trabalhava de manhã à noite, enquanto conseguia criar uma casa aconchegante e alimentar seu filho Billy, já adulto. Durante o jantar, ela perguntou sobre os planos de Anthony para o futuro. Ele admitiu francamente que não via perspectivas de emprego até terminar seu curso de contabilidade. Lucy até o elogiou por sua determinação, mas, entre uma frase e outra, deixou claro que os estranhos não estavam muito satisfeitos com o fardo que representava para casa a limitação de movimentos de Anthony. Anthony percebeu que logo teria de enfrentar novamente problemas de moradia. E já era outono, as noites no parque não eram tão confortáveis quanto no verão. Pela manhã, ele teve uma ideia racional e decidiu oferecer a Lucy uma certa quantia em dinheiro para morar temporariamente em seu apartamento. Lucy não recusou e lhe deu um berço separado no quarto de Billy. Alguns dias depois, Billy foi para um novo lugar, onde lhe ofereceram um emprego. Eles o levaram para lá sem nenhum problema. Billy gostou do novo emprego, dele ainda não precisava trabalhar muito, mas o salário era muito maior. Anthony continuou a frequentar a escola. Com a formatura se aproximando, Anthony percebeu de repente que não estava se comunicando com seus colegas de classe. Eles são pessoas muito inteligentes, evoluídas e determinadas. E devem estar tão motivados quanto Anthony. Desde o primeiro dia,
cada um deles tenta apoiar Anthony o máximo possível, ajudando-o a ir e voltar da escola. Ainda não houve uma reaproximação com nenhum deles devido à fixação de Anthony consigo mesmo. Hoje ele finalmente conseguiu conversar com alguns deles. Angélica, uma jovem garota, trabalha como secretária e também almeja crescer em sua empresa. Alexander, que aparenta ter cerca de 60 anos, acabou se tornando o chefe de sua própria empresa. Leslie disse que estava cansada de trabalhar como professor e decidiu mudar seu campo de atividade. De fato, todos eles se revelaram pessoas muito interessantes. Quando havia tempo livre depois da escola, Anthony não corria para casa. Ele levava sua cadeira de rodas do local de estudo para lugares movimentados e continuava a pedir esmolas para cobrir suas despesas. Ele continuava perguntando aos transeuntes os segredos do sucesso na vida. Ele ficou surpreso ao perceber que agora falava com as pessoas em um tom ligeiramente diferente. Enquanto antes ele estava profundamente deprimido, com pena de si mesmo e sem esperança, agora ele podia falar sobre si mesmo com mais calma. O que ele mais gostava era de dizer às pessoas que estava estudando para ser contador, que estava tentando se levantar, literalmente. Alguns jovens até tinham tempo para tirar fotos com ele ou gravar tudo em vídeo. Em resumo, a vida havia encontrado alguma estabilidade. Em um desses dias, Billy também estava feliz. Ele anunciou que havia recebido seu primeiro aumento de salário e que podia pagar uma pequena festa em um círculo pequeno, ou seja, na companhia de Anthony. Anthony não gostou muito da sugestão. Billy prometeu voltar ao assunto quando Lucy fosse ao campo por alguns dias no outro dia. E esse dia não demorou a chegar. Quando Anthony chegou à noite, com um emprego decente de meio período, Billy já havia arrumado uma mesa elegante de solteiro e estava esperando por ele. Anthony se lembrou de sua promessa de nunca mais colocar álcool na boca. Billy o havia convencido há muito tempo, mas Anthony resistiu à persuasão. Quando passou da meia-noite, Billy já estava quase bêbado. De vez em quando, ele lançava insultos contra Anthony, mas, no geral, a festa estava divertida. Naquele momento, Billy teve uma ideia brilhante. Veja, por que estamos entediados sozinhos? Poderíamos passar uma noite com algumas senhoras adoráveis, não acha? Disse Billy, sorrindo enigmaticamente. Bem, se as adoráveis senhoras não ficarem desapontadas com a presença de uma pessoa especial como eu, não me importo. E não vou entregar Lucy para você. Disse Anthony. Billy foi até a varanda e discou os números de telefone das belas damas que conhecia e visitava regularmente. Alguns minutos depois, bateram na porta e Billy foi abrir. Ariana e Samantha se mostraram garotas muito simpáticas. Estavam descontraídas, felizes em beber e rir das anedotas de Billy. Depois de um tempo, uma delas sugeriu uma discoteca. Mas, depois de alguns minutos, os vizinhos bateram na porta e pediram silêncio. A discoteca foi cancelada. E Billy já estava farto. Ele ofereceu a Samantha e Anthony que passassem a noite na sala de estar, enquanto ele ia para seu quarto com Ariana. Anthony ofereceu a Samantha um lugar no sofá e ele mesmo colocou o colchão no chão. Seguiu-se uma conversa filosófica entre eles, e mesmo que eu não esteja fazendo o meu melhor trabalho agora, não quero perder a fé em mim mesmo. Todos os dias eu me convenço de que isso é temporário. Tenho de pagar meus estudos a todo custo. Não tenho ninguém para cuidar de mim, nem pais. Então, de certa forma, você e eu somos iguais. Samantha falou sobre seu destino difícil. Não estou julgando você, cada um toma suas próprias decisões. Você recebe dinheiro para entreter homens solteiros. Não é a pior coisa que um homem pode fazer. O principal é ter cuidado, escolher seu pessoal e sempre procurar a oportunidade de sair desse negócio o mais rápido possível. Anthony tentou apoiar a garota a ponto de manhã. Quando Anthony acordou, não havia ninguém no apartamento. Ele ligou para Billy e descobriu que ele estava no trabalho há muito tempo. Na cozinha, não havia nenhum vestígio da diversão da noite anterior. Billy, antes de sair para o trabalho, tinha conseguido lavar toda a louça, colocar tudo em seu lugar e tirar o lixo. Quando Lucy chegou, o apartamento estava em perfeita ordem. Mas era apenas uma aparência.
Anthony notou que, nos últimos dias, Lucy havia se tornado fria com ele. Ele não entendia o motivo. Mas não demorou muito para que a mulher entendesse. Naquela noite, durante o jantar, ela lhe perguntou: "Vejo que você fez a limpeza enquanto eu estava fora. Nunca vi o Billy fazer isso antes, então acho que a ideia deve ter sido sua." Lucy olhou para Anthony de forma interrogativa. Anthony assentiu com a cabeça. Mas não era isso que Lucy queria dizer. Havia uma caixa com minhas joias no armário da sala de estar. Também não consigo encontrar nosso livro vermelho na cozinha, onde Billy e eu guardávamos o orçamento familiar. Talvez você os tenha mudado de lugar e esquecido de colocá-los de volta. Lucy tentou ser o mais gentil possível. Billy e Anthony se entreolharam e entenderam, sem mais delongas, o que havia acontecido. As belas moças que haviam sido convidadas por iniciativa de Billy haviam levado seus objetos de valor antes de ir embora. Mas Anthony decidiu permanecer em silêncio até o último momento, esperando que Billy desse uma explicação. Naquela noite, a conversa permaneceu aberta. Mais tarde, Billy e Anthony conversaram sobre o assunto em particular. Anthony sugeriu que Billy contasse tudo à mãe com sinceridade e que talvez fosse prudente registrar uma queixa de roubo na polícia. Certamente eles poderiam encontrar essas garotas rapidamente se Billy fornecesse seus contatos. Mas Billy se opôs categoricamente. Ele estava envergonhado na frente da mãe por ter convidado garotas duvidosas para entrar em casa. Na noite seguinte, Lucy voltou a tocar no assunto das joias e do dinheiro desaparecidos. Os meninos ficaram em silêncio novamente. Anthony pensou a noite toda em como sair dessa situação incômoda. Talvez ele devesse contar a verdade a Lucy em vez de Billy. Mas isso não seria uma atitude de homem. E se ele ficasse calado, Lucy daria razão a Anthony. Billy saiu para o trabalho logo pela manhã, mas Lucy não tinha pressa de ir embora. Ela o convidou para o café da manhã e foi a primeira a iniciar a conversa. "Anthony, sei que você está passando por um momento difícil. Há de tudo na vida, há necessidades, há dificuldades. Gostaria de saber se você poderia me contar mais sobre o que aconteceu na minha ausência." Anthony entendeu do que ele estava falando. "Lucy, lamento muito que tenha perdido seus objetos de valor. O que eu tenho certeza é que não foi minha culpa." Anthony se apressou para sair da conversa desagradável o mais rápido possível e ainda persuadir Billy a dizer a verdade. Lucy, é claro, não ficou satisfeita com a resposta. Mas Anthony também não conseguiu mudar a opinião de Billy. "Não se preocupe, Anthony, a mamãe esquecerá com o tempo. Ela nunca usou essas joias. Quanto ao dinheiro, bem, foram alguns milhares, só isso. Vou compensar isso com meu salário", disse Billy ao telefone. Mas Anthony tinha a sensação de que isso ia acabar mal e os estudos de hoje foram muito mais interessantes. Quase no final do curso, a professora Elizabeth perguntou aos alunos sobre seus planos futuros de autorrealização no campo da contabilidade. Todos contaram seus planos. Apenas Anthony estava esperançoso. Ele admitiu francamente que tinha grandes dúvidas sobre o trabalho e que estava se preparando com antecedência para um caminho difícil. Depois da aula, Elizabeth pediu a Anthony que ficasse até mais tarde. Ela lhe disse que sua filha, quando era estudante, trabalhava como voluntária na área de pessoas com deficiência e sua adaptação na sociedade. Ela prometeu conversar com sua filha sobre a situação de Anthony e talvez ela pudesse lhe dar algum conselho. Anthony lhe agradeceu profusamente. Mas quando chegou ao apartamento de sua amiga, teve uma surpresa desagradável. Alguém havia mudado todas as suas coisas de lugar e as espalhou por todo o cômodo. Evidentemente, a pessoa estava procurando algo e não conseguia encontrar. Anthony percebeu imediatamente que era Lucy que estava com raiva. Agora não havia mais dúvidas de que ela suspeitava que ele tivesse roubado joias e dinheiro. Anthony não esperou que Billy voltasse do trabalho. Com muita dificuldade, juntou todos os seus pertences pessoais, colocou-os em sua bolsa de ginástica, deixou um último bilhete de agradecimento na escrivaninha e se dirigiu ao conhecido banco do parque. Estava muito mais frio à noite. Além disso, o parque estava lotado de bêbados e libertinos.
Anthony estava preocupado com suas últimas economias, que ele escondia não nos bolsos, mas em uma costura improvisada na parte interna de suas roupas. Essa era uma habilidade que a vida lhe ensinara. À medida que a meia-noite passava, o frio se tornava insuportável e a chuva começava a garoar. Anthony não queria ficar doente em um momento tão difícil, então decidiu quebrar sua promessa. No supermercado mais próximo, ele comprou uma pequena garrafa de álcool e a bebeu. Depois disso, decidiu ficar acordado a noite toda para não ficar resfriado. Em vez disso, ele decidiu repetir de cor o conhecimento que havia aprendido no curso. Isso não passou despercebido por dois policiais. Ao verem um aleijado bêbado em uma cadeira de rodas, os policiais não fizeram muitas perguntas, colocaram-no no carro e o levaram para um estabelecimento. Nesse estabelecimento, eles o questionaram detalhadamente sobre tudo, verificaram seus documentos e o levaram para uma pequena sala onde havia vários outros homens deficientes de diferentes idades. Anthony só então percebeu que havia sido levado para um abrigo para deficientes. Ele gostou do lugar. Agora ele tem sua própria cama novamente, com lençóis limpos. Os residentes fazem 3 refeições por dia. Durante o dia, eles têm treinamento físico, fazem algumas atividades intelectuais simples, e o mais importante, as pessoas com deficiência encontram aqui uma companhia solidária. Os residentes são muito curiosos. Anthony percebeu que as pessoas aqui não falam muito sobre seu passado. Mas, finalmente, eles podem sonhar juntos livremente, discutir seus planos e dar conselhos úteis uns aos outros. Seus novos amigos elogiaram Anthony por sua vontade de aprender uma profissão nova e desafiadora. O dia do final do curso chegou. Todos os trainees receberam certificados de conclusão e desejaram sucesso em suas conquistas. Ao se despedirem, Elizabeth disse a Anthony que sua filha queria falar com ele. Anthony deu a ela seu número de telefone e começou a aguardar a ligação. Cecília ligou na mesma tarde. Anthony, boa noite. Minha mãe Elizabeth me falou sobre você. Eu, por minha vez, falei de você para meus amigos. Alguns deles estão interessados em conhecê-lo pessoalmente. Anote seu endereço e, por favor, venha na terça-feira às 11 horas da manhã. Pergunte por Harvey, ele estará esperando por você lá. Anthony agradeceu muito a Cecília e agora esperava ansiosamente pela terça-feira. Faltava apenas meio-dia para ela. Harvey era um jovem simpático, mais ou menos da idade de Anthony. Para começar, ele me deu um pequeno tour. É aqui que se reúnem os representantes mais progressistas de nossa juventude. A maioria deles ainda é estudante, e até mesmo crianças em idade escolar. Mas estamos todos unidos por uma coisa: acreditar em nossos sonhos e ir atrás deles. E quando há pessoas com a mesma opinião, é mais fácil atingir seus objetivos, não é? Harvey falou sobre tudo isso com entusiasmo. De fato, em vários escritórios havia jovens trabalhando em mesas grandes, alguns deles discutindo seus projetos. Na cozinha aconchegante, havia também um grupo de jovens sentados, discutindo ideias durante uma xícara de café. Os olhos de Anthony se iluminaram. Quando criança, ele sonhava em trabalhar em um prédio tão moderno e cercado por pessoas tão animadas. No final da turnê, Harvey disse: Anthony, fomos informados de que você fez um curso de contabilidade. Gostaria de lhe oferecer o cargo de contador-chefe adjunto. Nesse cargo, você poderá aprender os aspectos práticos sem muita responsabilidade. Nossa empresa está interessada no crescimento e desenvolvimento de seus funcionários. Se você estiver interessado, teremos prazer em envolvê-lo em outros projetos ao longo do tempo. Anthony aceitou sem pensar 2 vezes. E, de fato, a equipe se mostrou muito progressista. Não havia uma única pessoa na equipe que conspirasse contra Anthony, como Gob havia feito em seu emprego anterior. É verdade que Anthony ainda tinha que fazer esforços incríveis. Mas ele viu o resultado, estava gradualmente caminhando para o sucesso. Anthony está trabalhando em seu novo emprego há 3 meses e está muito feliz com sua nova vida. Seu sonho de ter pernas protéticas está cada vez mais próximo. Ele ainda está morando em uma casa para deficientes. Um dia, Harvey ligou para Anthony em casa e eles tiveram uma conversa interessante. Anthony, vejo o quanto você está trabalhando duro. Sei também que você tem uma meta importante. Se você notou,
Todos nesta equipe estão empenhados em pensar fora da caixa. Eu o incentivo a se concentrar mais nessa abordagem. Você pode acelerar seus sonhos. Além disso, sua vida não termina com a prótese. Ela começa aí. Você precisa querer mais, então, alcançará suas metas atuais muito mais rapidamente. Anthony não entendia muito bem do que Harvey estava falando. Mas Anthony gostava muito de suas palavras e de sua visão da vida. Você nunca pensou em abrir seu próprio negócio? Perguntou Harvey. Esse é o meu maior sonho, mas está por trás de outro sonho. Só poderei começar a agir de forma decisiva quando for capaz de andar por conta própria. Você continua pensando em padrões. Sugiro que pergunte às pessoas que vivem com você no abrigo o que elas mais gostariam de ter. Sei que eles querem uma vida plena. Somente para alguns deles isso continuará sendo um sonho, disse Anthony. Nesse caso, você deve se esforçar para tornar a vida deles o mais próxima possível de seus sonhos. Acho que você encontrará uma solução melhor, disse Harvey. Durante vários dias, Anthony refletiu sobre essas frases. Depois de muito pensar, ele chegou à conclusão de que a sugestão de facilitar a vida de outras pessoas com deficiência tinha uma base valiosa. Anthony começou a pesquisar várias histórias na internet. Ele encontrou muitos exemplos de pessoas que inesperadamente perderam a oportunidade de viver uma vida plena e acabaram encontrando uma oportunidade de crescer com isso. Anthony decidiu se dedicar seriamente ao desenvolvimento de várias adaptações e dispositivos domésticos para deficientes. Ao estudar diferentes materiais, ele percebeu que essas coisas só são fabricadas em alguns países. É por isso que seu custo em outros países é muito alto. Quando Anthony estudou mais a fundo essa questão, ficou claro que a produção de tais produtos não exige nada de fantástico. Tudo é feito com materiais comuns. Assim, ele não demorou a apresentar sua ideia a Harvey. Harvey achou que era uma ideia brilhante e pediu aos outros membros da equipe que ajudassem Anthony a desenvolver seu próprio plano de negócios. Quem me dará dinheiro para meu negócio? Não tenho experiência, não tenho ativos para garantir qualquer compensação. Anthony continuou a ter dúvidas. Por que você vê o que não tem? Você tem uma equipe de pessoas que pensam da mesma forma. Você está cercado pelos melhores especialistas em vários campos. Não se preocupe com dinheiro, pois há muitas opções para esses projetos. Apenas aceite mentalmente que algumas pessoas muito ricas estão interessadas em apoiar o maior número possível de ideias como a sua. Aceite isso mentalmente, disse Harvey e sorriu. Anthony estava agora ativamente empenhado em elaborar um plano para seu caso. Seus olhos estavam ardendo, ele não se sentia cansado e parecia que, pouco a pouco, até mesmo seu pensamento havia mudado de direção. Ele duvidava cada vez menos de suas habilidades. Depois de alguns meses de trabalho árduo, várias pessoas se interessaram pelo projeto de Anthony. Com cada uma delas, Anthony teve de passar por longas entrevistas e mais entrevistas. Ele foi ficando cada vez mais confiante. Finalmente, uma dessas pessoas concordou em se tornar sua sócia na realização do novo negócio. Depois de alguns meses, Anthony foi para a clínica para uma longa estadia. Durante sua ausência, seus amigos e associados apoiaram seu negócio. Da clínica, Anthony voltou como uma pessoa diferente, deixando a cadeira de rodas para trás. Ele entrou em seu escritório como se estivesse em suas próprias pernas. É verdade que as próteses ainda lhe causavam algum desconforto, mas tudo isso era superável. Anthony tinha muitas coisas importantes pela frente e prometeu a seus companheiros refugiados que faria um dispositivo para cada um deles. Os companheiros de Harvey estavam ativamente contando a história de Anthony em todos os lugares. A essa altura, Anthony havia acumulado uma lista impressionante de clientes. Ele e sua equipe mal conseguiam acompanhar o ritmo de produção de novos dispositivos. Já na fase seguinte, organizações e clínicas inteiras estavam se tornando seus clientes. Anthony teve que expandir sua equipe com urgência, o que não foi difícil. Um dia, Anthony estava sentado em um restaurante esperando por um homem. Ele não prestava atenção nas pessoas ao seu redor, ocasionalmente falando ao telefone e folheando seus relatórios.
Ele nem percebeu que alguém se aproximou dele e estava prestes a ligar para ele. Anthony, é você? Anthony levantou a cabeça e viu olhos dolorosamente familiares à sua frente, esquecidos com um tremendo esforço de sua parte. Era Selena. Anthony se levantou de seu assento, incapaz de encontrar uma frase. Se importa se eu me sentar com você? Selena exibiu seu sorriso radiante de sempre. Vejo que você alcançou seu objetivo. Estou muito feliz por você. Anthony não gostava de falar sobre o passado, mas gostava de falar sobre o futuro. Ele também gostava de falar sobre seus assuntos atuais. É claro que ele estava fazendo um trabalho importante para os outros e desenvolvendo um negócio especial. Selena ouvia e nunca deixava de se surpreender. Mas as coisas não deram certo entre mim e o Gob. Ele rapidamente se juntou à garrafa, dedicando todo o seu tempo aos amigos. Minhas tentativas de fazer as coisas darem certo não funcionaram com ele. Então, tive que deixá-lo com sua escolha. Mas meu filho está crescendo. Selena mostrou fotos em seu celular de um menino de 5 e 6 anos de idade. Alguns minutos depois, uma garota entra na cafeteria e vai até a mesa de Anthony. Ele a cumprimenta e se apresenta. Cecília, gostaria de lhe apresentar a Selena. Nós trabalhávamos no mesmo lugar e nos conhecemos por acaso. Selena, está é minha esposa Cecília, e é verdade que ela não era filha de Elizabeth. Ele conheceu essa Cecília enquanto fugia para implementar seus planos. Mas essa é uma história à parte. Enquanto Antônio estava feliz, apaixonado e satisfeito consigo mesmo. Esses eventos ocorreram ao longo de 10 anos. Eu tinha diante de mim um homem verdadeiramente realizado. E ainda não consigo esquecer o jovem de 20 anos que, com dor nos olhos, perguntava aos transeuntes os segredos do sucesso. Essa é apenas uma das histórias que testemunhei no jornalismo. Anthony e eu ainda conversamos de vez em quando. Ele e Cecília agora têm uma linda família. Ele continua a seguir em frente para ajudar milhões de pessoas com deficiência a tornar a vida mais fácil. Obrigado por asistir ao vídeo até o final. Inscreva-se no canal, avale como. Adeus.